Muito bem, a paz do Senhor Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, Marcos Antônio da Costa. Eu faço a comunicação que liberta. Nesta oportunidade, o meu boa noite, a paz do Senhor para você, meu irmão, a partir daqui de Paulínia, meu irmão, minha irmã, comunidade cristã, em todo o território nacional. Nós estamos aqui fazendo este trabalho voluntário. Nosso objetivo aqui é orientar, fazer com que a comunidade cristã desperte, vigie e não se deixe ser presa fácil de mercenários, de lobos gulosos. Nós estamos aí em mais um ano eleitoral e tem sido algo estarrecedor o que nós costumamos presenciar, tomar conhecimento no meio das igrejas, em alguns ministérios, principalmente nas Assembleias de Deus. Eu fico pasmo em ver o comportamento desta igreja, maior igreja pentecostal do Brasil, Assembleia de Deus, ficou rica, poderosa, e a gente vê um desvio de conduta constante, e por parte dos líderes, dos pastores, das lideranças, E então isso é por demais preocupante e chega a ser preocupante para a República Federativa do Brasil, se as autoridades sentarem, debruçarem de uma forma bem séria, bem meticulosa para tomar providência, vai observar que o comportamento que nós estamos vendo por parte num Estado laico, nós não tínhamos liberdade religiosa. Nós tínhamos de fato, mas não tínhamos formalmente, na forma da lei não existia. E hoje nós temos, E o que está ocorrendo? Existe, assim como nós vimos agora há pouco, nesses anos passados, no governo Bolsonaro, tendências antidemocráticas, ameaças constantes, de golpes, Sempre foi todo o governo, Eu sou militar da reserva, sou sargento da reserva, não concordo com a ditadura militar, deixar isso bem claro. Quero parabenizar o general comandante lá que não aceitou as pressões, para ser um rebelde sem causa, um rebelde contra a Constituição Federal, porque as Forças Armadas têm seu papel, têm o seu lugar. É o mesmo que dizer, me permita fazer essa comparação. Às vezes as mulheres não aceitam a questão de submissão ao marido. Lembrando, ao marido, não é a mulher, ao homem, Tem alguns confundindo. Outro dia, não sei se é a vereadora Aimee, a que está envolvida lá em corrupção, juntamente com Ailton José Alves em Pernambuco, mas não sei se foi ela. Mas outro dia eu vi no parlamento uma manifestação de uma vereadora equivocadamente falando sobre essa questão, da submissão da mulher. Não é ao homem. A Bíblia fala que a mulher deve estar submissa ao seu marido, porque a mulher, no projeto de família de Deus, para toda a humanidade, o homem é o sacerdote do lar. O homem, no projeto de Deus, o homem é o responsável pela subsistência. Hoje nós encontramos na família moderna a mulher, me permita a expressão, meus irmãos, se lascando com tripla função, A mulher tem provado que é mais forte do que o homem, nessa questão, porque o apóstolo fala que as mulheres, nós os homens devemos tratar as nossas mulheres como sexo, como pessoa, a parte mais frágil, existe na mulher uma condição
que a torna frágil. A realidade é essa. Se não fosse verdade, não estava na Bíblia, porque Deus é o Criador e o que está escrito é a vontade de Deus. Então, se os espirituais discordam disso, é problema seu. Problema seu. A Bíblia é questão de fé, né? É de fé. E se você não tem fé, se você não, aí eu também respeito a sua questão, né? Aí é a sua opinião, mas respeite a minha, que eu respeito a sua. Então, dentro da questão teológica, da questão da fé, então nós cremos assim, e o Estado é laico e nós devemos, também eu defendo, não sou a favor daqueles que agridem, que põem fogo em terreiro de Umbanda, que agride, que tenta obrigar as pessoas a serem cristãs, protestantes, né? Não, né? Por isso que eu sou contra também a ditadura militar baseado no livre-arbítrio, né? No livre-arbítrio. Agora, a lei, a gente sabe, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 13, né? E nós sabemos que as autoridades são instituídas por Deus, mas é importante a gente frisar que essa autoridade criada por Deus, subentende-se que ela tenha o caráter de Deus, divino, né? De equidade, né? De ser responsável, e que Deus cobrará. Primeiro, como o Deus cobra dos pais a questão da educação, né? Para um homem na fé cristã exercer cargo na igreja, ele precisa ter a família dele ser exemplo, né? Ter os filhos sob sujeição, ele precisa ser idôneo, ele precisa ter conduta ilibada, né? No modelo divino. Ou não é assim para ser um juiz, para ser uma autoridade, fazem juramentos, né? Então, o apóstolo Paulo ali, na minha humildade, na minha simples, na minha alimentação intelectual, eu vejo a interpretação ali. Paulo, ele exorta de forma geral, mas o cidadão que é dentro da lei, que é um cidadão obediente, um cidadão não rebelde, né? Não uma pessoa com tendências de rebelde sem causa, né? Aí o Paulo fala que o agente da lei traz a espada, por quê? Porque é o infrator. Então, quem é infrator? Quem tem tendência, como Lúcifer, né? E como pessoas que não gostam de ordem, que gosta de puxar o tapete, que gosta de fazer facção, né? Se levantar simplesmente pelo poder, né? Nós estamos no ano eleitoral aí, e é natural da política, na democracia, as disputas, né? Então, abriu-se o processo eleitoral, existem candidatos, eu tenho a minha opinião com relação à lei, né? Que regula a eleição, né? Então, a gente sabe que na forma da lei, naquilo que a justiça, o poder judiciário, né? A justiça eleitoral, na sua atribuição, nas suas prerrogativas, tem as normas para ser candidato. Então, dentro da forma da lei estabelecida no Poder Judiciário, na Justiça Eleitoral, se a Justiça Eleitoral aprova o candidato X, Y, né, W, sei lá o que, etc., então, está dentro da lei, está dentro daquela norma. Então, eu posso ter minha opinião particular, dizer aqui o que eu penso, como deveria, como é para você, para lhe orientar, para você analisar, talvez com mais profundidade, né? E não no limite da lei, né? Para não ser simplesmente legalista, mas você pode ter opiniões que é além da lei, moral, de uma forma moral, né? Não amoral, mas moral, para melhor, né? Para ajustar, porque existem muitas coisas que precisam ser feitas no país e que os congressistas, né? Os projetos estão lá, duram 30 anos e eles não passam. Por quê? Porque é um ato imoral. Eles não querem mudar. Faz parte até da acirração das forças políticas, né? Existe uma minoria que quer ampliar, aperfeiçoar a lei, mas você acha que os nossos governantes, do jeito que lá,
os privilégios e tudo mais, você acha que eles querem fazer leis que dê mais poder ao povo? Que aperfeiçoe a democracia? A gente tem falado sobre essa questão do aperfeiçoamento democrático. Enquanto nós tivemos aí um presidente que lutou contra a democracia e queria, né, fazer média para os generais, né, principalmente aquele do tempo dele, que é isso, os reservistas, né, os generais do tempo dele, e aqueles que passaram o pano nele quando ele se rebelou e ameaçou estourar a bomba no departamento de água e de esgoto do Rio de Janeiro, e que o STM, né, o STM, se eu não estou enganado, deveria ter enquadrado ele de forma exemplar para que ele não chegasse até onde chegou, a ser presidente da República. Já pensou? Já pensou a nossa situação? Nós tivemos um presidente da República que foi afastado das Forças Armadas, né? Até subentendendo, chegando ao pessoal achando que ele tinha problema de desvio mental, alguma coisa assim. Quer dizer, saiu pela tangente, né? Saiu pela tangente e de repente o homem chega ao cargo maior da República, ser presidente da República, e tem um histórico desse, né? Não deve ter honra ao mérito. Eu creio que ele não deve ter honra ao mérito. Eu, pelo menos, tenho honra ao mérito. Um comportamento excepcional, como um sargento, terceiro sargento na ativa e segundo sargento na reserva. Percebe? Então, e muitos evangélicos não tomaram conhecimento disso e fizeram dele um mito. Mas quem estava por trás desse projeto todo? Pastores, líderes, esses mesmos que estão aí, por conta do poder político, estão causando uma farra, né? Tá uma farra. Agora há pouco teve um escândalo em Cascavel. Um pastor presidente de Cascavel, né? Ele simplesmente, né, o Clemerson Silva, né? Que ameaçou pastores, né? Eles têm os candidatos deles, né? Isso é crime eleitoral. Não é possível que a Justiça Eleitoral não vai enquadrar, né, esse senhor, né, ou esse falso pastor, porque saiu da esfera de pastor. Pastor é para cuidar de ovelha. Pastor não é para se envolver com essas coisas, né? Dessa forma, cometer crime. Então, a própria igreja, os membros, precisa se ater, e não deve ter um criminoso, alguém que é um infrator, sem causa. Qual é a causa dele? Qual é a bandeira dele? Né? Que tem umas bandeiras aí que são supostas, né? São supostas. Por exemplo, quando a gente fala do modelo familiar, que atualmente, né, que a gente o tema, né, de fundo desses conflitos aí políticos, é a família, né? Tem muitos candidatos que pela família, eu estou pela família, tudo em nome da família, em nome de Deus, da pátria e da família, né? Porque eu sou patriota. E aí o outro não é. Eu servi o exército por 10 anos e eu não sou patriota, eu sou comunista, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Aí, mesmo na igreja, muitos não vê com a questão de ser justo. Deus fez justiça por nós e nós precisamos ser minimamente, nós precisamos ser justos. Jesus falou, Mateus 5,20, se a vossa justiça não exceder, não for mais do que a justiça dos escribas e fariseus, então é preciso desenhar. Muita gente na igreja parece que a gente às vezes precisa pegar a mão, né? Infelizmente, né? Isso é uma dívida de Estado, a formação cultural do povo. Tem gente que não sabe ler um pequeno texto e interpretar. Então, a maioria dos evangélicos que estão aí sendo levados por esses mercenários são pessoas assim, que não, porque o homem de Deus, eu não posso murmurar, né? Porque murmuração, Mas qual foi o motivo da murmuração lá em Atos dos Apóstolos, lá, que instituiu os diáconos? Tinha problema ou não tinha? Se eu falo que tinha problema, se a igreja de Deus tem problema, aí muita gente se levanta já e corta, né? Mas na igreja de Coríntios tinha problema ou não tinha? Tinha ou não tinha? Na igreja primitiva tinha ou não tinha? Então nós precisamos analisar e nós precisamos ser justos, né? Nós precisamos admitir, né, nossos erros, ser humilde, né, ser generosos, né, e agir como o próprio Deus, como o próprio Cristo.
ser, acima de tudo, procurar ser justo, porque nós somos justificados por Cristo. Se dependesse de arrogância, de tirania, se Deus fosse um tirano, se Deus fosse um Lúcifer, né? Digamos assim, se fosse, como o que é que Lúcifer faz? Lúcifer, ele pede licença em algum lugar para invadir com seus demônios e dominar o Gadareno, por exemplo, lá, que tinha legiões. Ele pediu licença para ele para entrar? Ou ele mete o pé e, né? Então Deus é assim? Deus empurra de goela abaixo, obriga as pessoas. Por que nas igrejas em pleno século XX é preciso que a justiça tome conhecimento disso, né? Ah, mas é uma esfera particular. É verdade, nós devemos resolver essas causas, né? Os pastores principalmente, como é que num grupo de WhatsApp, por exemplo, esse instrumento tão importante da comunicação, alguém veta para você dar opinião, para você colocar um material lá seu, um material que você está fazendo um trabalho muitas vezes para a igreja, para o bem, para orientar, só porque o pastor não mandou? Mas eu tenho minha liberdade, né? É um grupo da igreja, é um grupo de comunicação, vai vetar, censurar? Então tá assim dentro das melhores igrejas, né? Vamos dizer assim, né? Das Assembleias de Deus. Eu estou falando de igrejas melhores, né? Não onde tem um tirano lá, um coronel, como em Pernambuco, né? O pastor usando dinheiro sagrado para processar os irmãos morrendo de depressão, irmãos desfiando lá, sendo perseguido. O próprio pastor anterior, né? que foi substituído por esse pastor atual, foi a família inteira. Tem famílias divididas lá por conta de coação, por conta de, né? É uma falta de entendimento, né? Parece que a palavra de Deus não está nesses homens, né? Quando eu vejo um governo que divide irmãos, que intriga, que divide, e a mensagem da Bíblia é união, é unanimidade, né? Nós tivemos um governo aí que dividiu famílias, dividiu irmãos, amigos. E o que é que diz o Provérbio 6,16 lá? Que Deus aborrece 6 coisas e a 7ª ele abomina. O quê? O que é que Deus abomina, a 7ª que Deus abomina? Que é abominável aos olhos de Deus? É aquele que causa intriga, cisão, separação, divisão entre irmãos. E nós tivemos um governo aí, né, que causou 4 anos de divisão, cisão e quase nos levou a um conflito. Eu, particularmente, eu manifestei aqui em casa para a mulher, eu cristão, eu disse, se esse governo for reeleito, eu tô na rua. Vai ter uma revolução e eu vou para a rua com 60 e tantos anos, vou pegar a arma, vou pegar o FAL, a metralhadora lá, a bereta, vou enfrentar essa gente ruim, esses rebeldes sem causa, essa gente que se acha melhor do que os outros, né? Que quer governar à força. Isso não é coisa de Deus, né? E nós estamos vendo esse comportamento dentro das igrejas. Aí Cascavel, São Paulo, aí uma deputada estadual, que eu não vou falar o nome, não que eu tenha medo, tá? Porque eu enfrentei bandido do sindicalismo no setor de transporte aqui em Campinas, com 3 filhos pequenos para criar. Me tomaram o meu direito trabalhista, ganharam de mim na Justiça do Trabalho. Tiveram essa capacidade. Raramente um trabalhador perde processo na Justiça do Trabalho. Então, significa dizer o quê? Que compraram os meus advogados, né? Então, e eu enfrentei-os. Eles com dinheiro, olha o que eles fazem. Com dinheiro do trabalhador, pagava bate-pau, segurança. Às vezes, as seguranças são até militares, que na folga vai fazer segurança para essa gente, no movimento sindical. Mais rasteiro, eu conheci o movimento sindical mais rasteiro, mais truculento. Setor de transporte em Campinas, né? Setor de transporte, sindicato dos trabalhadores rodoviários, dos trabalhadores em transporte rodoviário de Campinas e região. Este cidadão aqui enfrentou, esse que serviu a pátria por 10 anos como sargento, 3º sargento, exemplar, conduta ilibada, idôneo, entendeu? Então não tenho medo. Deixar isso bem claro para os senhores. Quando eu fazia o programa Boas Novas de Verdade lá em Campinas, chegou várias ameaças
e eu chamava eles, vem aqui, eu estou aqui saindo da rádio, estou esperando vocês. Né? E deixei bem claro a luta em defesa da verdade, em defesa da justiça, em defesa da Igreja de Deus, dos princípios. Então nós, se for preciso, nós vamos pedir ao Poder Judiciário que acabe com o abuso de poder político-religioso dos pastores, porque esses pastores eu tenho como corruptores, mercenários, esses que estão na política que faz isso. Ficando rico às custas, com dinheiro sagrado, é muito mais grave. Nós vemos escândalo de desvio de dinheiro, os anões do orçamento, por exemplo, desviavam, o escândalo foi com dinheiro público, né? Com dinheiro público. Os sanguessugas foi corrupção com coisa pública. Agora, o que dizer de dinheiro que os membros, as ovelhas, contribuem para a obra de Deus, para o reino de Deus? Nós que Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. E o que dizer disso? Aí nós temos uma CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que não tem o poder de corrigir isso. Primeiro lugar, só quem tem voto são eles, os líderes. Enquanto no Brasil você vota para reeleger presidente, senador, né, todo o povo vota, na igreja, a ovelha, né, eles tratam nós como ovelha ou animal, literalmente, né, irracionais, não tem cabeça, é o quê? É um objeto, põe onde quer, manipulável, né, põe onde quer. Isso não é coisa de Deus. Isso não pode ser considerado de Deus. Isso é falta de sensibilidade espiritual, respeito à palavra de Deus, respeito ao próprio Deus, porque a partir do momento que não respeita o próximo, o mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que um pastor não sabe tratar a ovelha? Não tratar a ovelha. Mente em audiência, perante o magistrado, perante a justiça. Nega, de cara lavada, não fica nem vermelho, dizendo que não conhecia o projeto de cidadania, que deve ter partido daqui do Estado de São Paulo para lá, essa ideia de fazer projeto de cidadania, da igreja escolher. Agora aqui em São Paulo, recentemente, a MC lá, deputada estadual, escolhe o candidato e vai nas igrejas e diz, é esse candidato. E a igreja tem que votar, os obreiros têm que votar, tem que pedir voto. Isso é crime eleitoral, isso é muito grave. Isso afeta a lisura de um pleito, de qualquer pleito. É como aconteceu em 2000, quando eu denunciei, que eu fiquei estarrecido quando o pastor colocou o candidato a prefeito no púlpito, né, em detrimento do outro candidato, que estava disputando com ele. Então, isso é lealdade, isso é justo. A igreja pode fazer esses modos operantes, a igreja pode fazer esse tipo de política. A igreja, o pastor, o cristão que faz esse tipo de política, ele está fazendo uma política pior do que o mundo, porque ele é um homem de Deus, a igreja é uma instituição divina, né? Aí usa o nome da igreja, penhora templo da igreja. Então, esses crentes tá vigiando, como Jesus fala, vigiai, porque se possível, enganaria até os escolhidos. Então, é através da própria política que nós estamos aí embriagados, que nós estamos aí envenenados, né? Eu particularmente, eu vou dizer aqui, publicamente aqui, né? Eu não estou seguro dentro da igreja. Você acredita? Você acredita? Esse ambiente tá bom? Se eu não me sinto seguro, eu falo para uma pessoa uma coisa, eu trato de um assunto e a pessoa não me responde, a pessoa demora para responder, não tem coragem de me... quem sou eu para me humilhar mesmo? Quer dizer, a pessoa não dá satisfação, quer dizer, eu sou membro, né? Eu cumpro minhas obrigações, eu procuro fazer além, né? Não estou aspirando posição, né? Não estou correndo atrás de dinheiro, né? Senão eu estava dobrando o salário aí depois de aposentado. Não estou, não concordo com isso. Eu prefiro o serviço voluntário, eu prefiro cooperar aqui em Paulínia, trabalhar para o bem da cidade voluntária. Então, eu falei hoje para um homem de Deus que é candidato lá em
lá em Recife, na minha terra. Eu falei para ele em áudio, eu disse, eu acredito que nós podemos fazer, eu não sou dos que digo que política é do diabo. Eu sempre fui contra isso, que eu ouvia do princípio da minha fé, pastores dizendo que política era do diabo. Né? E de repente está lá, conferencista, líderes em geral, pastores que se dizem vocacionados, né? Eu vou repetir aqui, Esaú trocou a bênção de Deus, a primogenitura, né, por um prato de lentilha, por um prato de comida, algo mais, né, simples possível, né? E a gente está vendo pastores, porque o pastor, a vocação, qual era a vocação do pastor? Né? Não foi separado? O José Wellington não separou o filho Paulo Freire para ser pastor por convicção, por ordenação divina, e ele não é um vocacionado a ser pastor, a cuidar de ovelhas, os demais filhos também, né? Então, deve o quê? Vai agora misturar as coisas, vai agora fazer a salada aí atrás de poder político, né? E não é só o filho, é a filha e tudo mais, né? Assim como Marinésio aqui, né? Tentou, depois do genro ser, eu estou repetindo algumas coisas porque é para instigar mesmo, né? Eu estou afim de levar um processo, né? Estou afim de levar um processo para eu ir para cima mais ainda, né? Para eu ir para cima mais ainda e pegar documentação e mostrar a realidade, né? Agora, esse pessoal, se é joio, se está no nosso meio, a igreja precisa... Olha, quando um organismo tem saúde, eu costumo dizer assim, quando um organismo tem saúde e imunidade, ele joga a grenguena para fora. Os anticorpos no nosso organismo é para isso, para jogar as moléstias, né, a inflamação para fora. Então, se o corpo de Cristo está saudável, né, é natural que os membros do corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros, é natural que a gente lance para fora os anátemas, lance para fora os mercenários. Ou não? Ou não? Não é assim na medicina, né? Não é o anticorpos, não tem o papel de dar o sinal febril. O sinal febril já está aí. Está estourando em todo o Brasil aí esses escândalos. Agora, como posso eu me calar? Eu que fui sindicalista, fui militar por um período, sindicalista por outro, enfrentei bandido para defender o direito do trabalhador, aí depois o pessoal é contra o PT, que defende os trabalhadores. É contra os partidos de esquerda, porque é do diabo, que é comunista, que é isso. Agora, e eu sendo da igreja e não ser justo, não ser generoso, não buscar a união da nação, porque foi isso, foi a união da nação que nós buscamos aí nesse governo passado? É papel da igreja polarizar junto com a política? Ou a igreja ela tem que estar como conselheira? Com a palavra de sabedoria, com a palavra de ciência, né? Falando, olha, vai acontecer assim, assim, assim. Com as informações privilegiadas que temos através do Espírito Santo, a gente precisa, os governantes precisam vir pedir, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, me auxilia aqui. Nós podemos ajudar os governantes nessa dificuldade que estamos enfrentando. Podemos ajudar os governantes sem as migalhas, sem buscar benefício para o nosso umbigo. Mas para a igreja, aí o prefeito vai dar transporte para mim sair de uma cidade para outra, para algum evento. Eu, a igreja rica, sem necessidade, vou deixar de comprar um remédio, né, de um remédio simples, para estar dando coisa para quem não precisa. Isso é justo? Mas está dando para todo mundo. Mas porque é normal, eu me conformei agora. Quer dizer, é um crime, é uma injustiça, está faltando para o mais pobre, mas porque está dando para todas a ONG, todas, percebe? Então, só um exemplo, dando um exemplo. É normal, mas é isso geralmente que buscam, né? A aproximação com o Estado é isso. Quando não é um empreguinho, um carguinho, né? Uma assessoria, né? CC que falam, é um benefício pessoal, mesquinho, interesse mesquinho. E sabe que interesse mesquinho é? Corrupção, porque os interesses de Cristo é a salvação dos homens, é a reconciliação
dos homens com Deus, né? O arrependimento. Esse é o papel da igreja. Pregar, né? Eu estou aqui pensando comigo, eu vou sair evangelizando aí por esses dias, eu vou pedir perdão para o ímpio dos pecados que os meus líderes, os líderes da igreja, têm cometido durante esses anos. É recente. Nós temos que sair publicamente e pedir perdão pelo nosso envolvimento promíscuo, profanando o lugar sagrado, se vendendo os outros covardemente, né? Porque tem pastor por aí levando vantagem, porque é isso. A vantagem a gente não fica nem sabendo o que eles ganharam, né? Às vezes é um emprego para a mulher, para o filho, você nem fica sabendo, né? Tá tudo lá nos bastidores, tá tudo lá velado. Então, esse é o modus operandi da política tradicional. Eu costumo dizer, né? Política tradicional, covarde e corrupta. Por quê? Se eu não quero aperfeiçoar para dar poder ao povo, se eu não dou uma educação cidadã com base no civismo, para as pessoas terem a base, não, eu não vou defender, é direito eu ter meu bem particular, meu carro, minha casa, estudar, ter uma faculdade, isso aí é particular, é privado. O rico que teve uma herança, herdou dos pais, né? Trabalhou, enricou. Hoje mesmo eu vi um cidadão nos Estados Unidos, tá bem lá, né? Tratando bem as pessoas, mas foi maltratado lá. Eu vi hoje, tá aqui tá na plataforma, na minha página, no Face, né? Então, tá bem de vida, mas aí tem exortação na Bíblia com relação à riqueza, né? O perigo, né? É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Então, agora eu vou dificultar a minha entrada no reino dos céus ou eu tenho que me esforçar, porque não é fácil ser crente. Agora eu vou me expor, eu devo fugir do pecado, não do diabo, tá? A Bíblia não manda fugir do diabo, manda resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas do pecado você pode fugir, você tem que fugir do pecado. Evitar a aparência do mal, ou não, né? Aí eu escrevi aqui, para o YouTube, vídeo para hoje 29 de agosto, né? Farra de crimes eleitorais praticados por líderes da Assembleia de Deus no Brasil. Que moral nós temos para estar na política, para falar mal de político de partido A, B e C? Pastores milionários, então que céu a gente está indo? Céu da boca da onça? Que céu é esse que os irmãos que elegem político para estar se corrompendo lá? Cadê agora essa emenda Pix aí? Que sem regra, que o Supremo está aí, o Supremo não presta. Porque tá querendo legislar o Supremo. Não, o Supremo é a última instância, o Supremo é como o Ministério Público. A sociedade está sendo prejudicada, ele precisa ser provocado. Eu tenho causa lá para ir no Supremo lá. Até pessoal eu tenho, né? De ir lá e procurar um assistente social e dizer, olha, é direito meu, o Estado precisa reparar. Direito meu. Mas tem mais questões coletivas, então o meu fica para trás. Os interesses de Cristo é o quê? O que é que a palavra de Deus fala lá? Qual foi o comportamento do nosso mestre? E nós não devemos imitar o nosso mestre? Filipenses 2. Qual foi o comportamento do nosso mestre? Nossos interesses? Então, esses pastores que estão na política aí, tá pela igreja? Tá defendendo a igreja. Que defendendo a igreja, rapaz? Que defendendo a igreja? Deus não precisa de pastor para defender a igreja. Deus foi fiel com a igreja no deserto, não deixou. Tá aí, nós estudamos Ruth, estamos estudando Esther. Deus, no exílio, no cativeiro, o diabo tenta destruir o povo de Deus. Deus move tudo, Deus como soberano, né? Em todos os governos, faz uma rainha desobedecer o rei, faz a rainha ser deposta, tudo ação de Deus para defender, visando a frente. Deus é onisciente, visando o futuro, proteger seu povo. Aí a gente vê lá Mardoqueu resistindo, desobedecendo o rei, e hoje a gente vê pastores se conformando com as leis, se conformando com o sistema. Aí eu pergunto,
Aí a gente fica aí com esse discurso aí rasteiro, falacioso, dizendo que não, o modelo da igreja, da família. Mudou agora? O modelo de família mudou agora? Só com o casamento gay entre o mesmo sexo? Mudou agora ou está mudado há mais tempo e a gente aceitou? Hã? A educação do Estado não dá uma educação correta agora, depois do governo do PT, desde 2000 e pouco, ou vem de longe? A gente abdicou, deixou o Estado fazer à vontade. Nós temos escola bíblica dominical, mas a gente educa alguma coisa em 1 hora de culto? 4 vezes no mês? Educação cristã não devia ser integral, não? Nós não temos professores, pedagogos, né? Eu fico feliz, né, quando eu vejo alguém da nossa igreja se formar em pedagogia. Mas e aí, qual foi a pedagogia? Se formou onde? Na universidade da igreja? Ou foi na universidade do Estado? Ou de outra universidade qualquer aí? Qual foram os preceitos? Os conteúdos lá? Foi baseado na formação da pedagogia? Foi baseado na questão bíblica, divina? Ou é do ensino formal? Percebe? Então a gente está conformado, apesar da Bíblia, o apóstolo diz, não vos conformeis. Eu ontem fiz uma live e falei sobre esse texto. Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis, né? Para nós sermos racionais na hora de tratar o culto, né? De prestar culto a Deus, de servir a Deus. Então, nós não servimos a Deus, meus irmãos, só no culto, não. No devocional lá na igreja, ou no devocional que a gente faz, não. A nossa vida como filhos de Deus é integral. O nosso comportamento no trabalho, na escola, em casa, na rua. Então, nós somos servos de Deus. Então, tem hora para servir a Deus? É só no culto lá quando a gente vai adorar? Naquele culto lá na escola dominical, no culto de ensino, ou no culto de domingo? Nos evangelismos, ou é integral? Nós somos mordomos? Nós somos donos de alguma coisa? Somos donos de nós mesmos? Na fé cristã, nós somos donos de nós mesmos ou é Deus que é nosso dono? Ou nós somos propriedade de Deus? Nossos filhos é nosso ou é para o Senhor? Percebe? Como uma coisa é muito séria? Ser cristão, outro dia eu estava meditando sobre essa questão. Ser cristão, o ser humano ser cristão. Aí você vai fazer um estudo aprofundado sobre isso, ser cristão de fato, né? Muitos de nós estamos muito longe, né? Eu mesmo, né? Eu não estou aqui, eu não sou perfeito. Eu não estou aqui me apresentando aqui querendo ser perfeito. Às vezes eu sei que tem algumas pessoas que devem pensar que eu me apresento como melhor, querendo ser melhor. Não, é minha obrigação, eu estou com 63 anos. Não sou mais jovem. Mas Jesus me chamou aos 19 anos, indo incorporar o exército. Dentro do exército tive uma formação e vi o que é ser cidadão, como dever servir a pátria, primeiramente é obrigatório, depois eu fiquei voluntário os demais anos. Me preparei para ir para uma guerra, sabendo que ia ter que enfrentar uma trincheira, canhão, mina. Me preparei, até hoje essa preparação está comigo. Outro dia eu citei, né? O soldado, quando está numa situação de conflito, ele tem que fazer as perguntas. Quando vou, como vou, para onde vou. Ele tem que saber para onde vai, ele tem que saber se mobilizar, se movimentar no terreno. Isso você aprende na vida militar. Você precisa estar num lugar não meramente coberto. Coberto, você está coberto da vista, né, do inimigo. Abrigado, você está abrigado dos tiros, dos projéteis, né, das bombas, aí você precisa estar abrigado. Coberto é uma cobertura, simplesmente. É uma camuflagem. Então, e tem muito mais, né? Mas as pessoas gostam dos militares, gostam de ir em 7 de setembro, aí estão convocando aí, né? Para o povo ir para o 7 de setembro, fazer protesto, Silas Malafaia, né? Gosta de ver os soldadinhos marchando, é bonito a Ordem Unida. Mas uns desordeiros, até para estacionar um carro na hora do culto, estacionando de forma irregular. Eu vejo todos os cultos, eu vejo cristão chegar lá na igreja e estacionar num local que passa caminhão, num local, né? E tem pessoas que trabalham lá nesse sentido, né? Esses dias eu cheguei na igreja,
Aí o irmão deixou o carro no meio da rua, quase que não dava, ia deixar um espaço de que ia caber uns 4 carros. Aí eu tive que dizer para ele, né? Graças a Deus que ele não aloprou, né, né? Ele entendeu, puxou o carro mais para frente, eu encostei e deixou livre para outros irmãos. Eu não estou sozinho no mundo. Cristão dentro da igreja. Que tipo de cristão é esse? Só pode ser joio. Às vezes às vezes é um deslize, né? Ninguém é perfeito, né? Mas você vê isso constantemente, né? É seres humanos, né? Como o pastor Edivaldo ensinou esses dias, né? A igreja tem pessoas imperfeitas, tem pessoas que chegam, se convertem e vai tirando a carga, né? Para poder entrar na cidade santa, né? Tem que tirar a carga, tem que descer do camelo, né? Como disse isso, tem que descer do camelo, é preciso se humilhar. Tem que deixar a etiqueta, esquecer o diploma para ver Deus operar. Tem que ser vaso de barro. Tem vaso que não é de barro não, hein? Parece que é de ouro, né? Pastor que não pede perdão, que não reconhece, né? Que está num poder que não, se eu pedir perdão, eu vou me... Quer dizer, e ensina que deve se pedir perdão, né? Então está ensinando para quem? Não ensinou para ele primeiro? Eu tenho que ensinar primeiro para mim. A crítica e a autocrítica. O que é autocrítica? É eu olhar para dentro de mim. Meu Deus, minha... Aí, como o Tiago fala em 4:9 lá, né? Vamos ver lá. Eu parece que peguei aqui, não li aqui. Filipenses. Vamos lá, ler Filipenses. Filipenses, portanto, se há algum conforto, 2, em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, olha, compaixão, algumas vezes na Bíblia parece íntima compaixão, né? Íntima compaixão, profunda, né? Completai o meu gozo, Paulo escrevendo aos Filipenses, para que sintais o mesmo, olha só, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Olha só, olha a unanimidade, olha a união. Nada façais por contenda ou por vanglória. Aí a pessoa vê eu fazendo um trabalho, não gosta da minha maneira de ser, né? Tá atravessado comigo na garganta. Aí eu fazendo um trabalho voluntário, para o bem, sentindo a necessidade, eu digo, alguém deve precisar ouvir isso aqui. Pode não estar lendo, tem dificuldade de entender, o áudio talvez vai facilitar. Aí você quer a facilidade, né? Você já não tem recurso. Aí você joga num grupo para distribuir melhor para as pessoas serem beneficiadas. Aí 2 grupos, né? Tem 50 pessoas, já são 100. Você tem mais os amigos, tem os particulares. Aí você está distribuindo e aqueles reproduzindo, né? Aí tem gente que não produz nada, que fica compartilhando coisa produzida pelos outros, né? E Jesus falou, vocês, árvore frutífera. Jesus não chamou ninguém para ser infrutífero, para dar fruto, chamou para dar fruto. Ele falou que quem não der fruto vai ser lançado no fogo, né? Nós temos isso aqui, ó, na Bíblia, está aqui na palavra de Deus, né? Aí a pessoa veta, quer dizer, o grupo não é para o bem? O grupo do Zap não é para o bem, não é para a informação do grupo, não é para picuinha, não é para eu estar fazendo fake news, para mim estar fazendo, conversando sobre Bolsonaro. Aí quando colocava coisa sobre Bolsonaro, aí eu exortava lá, falava contra, aí não gostava os bolsonaristas, cheio de bolsonaristas dentro da igreja, que precisa pedir perdão, né? Precisa pedir perdão, porque dividiu a igreja. Porque o petista, porque o comunista, porque é isso. Eu sou de Cristo, rapaz. Eu não sou na igreja eu não sou partidário. Eu sou justo. Nós temos que ser justo. Mateus 5:20. Os escribas, quem eram os escribas? Quem eram os escribas? Não eram os doutores da lei? Não eram os que conheciam da lei, que escrevia lá? Quem eram os escribas e fariseus? Quando Jesus falou, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas, dos homens da lei, dos homens que escreviam as leis, as autoridades, se a vossa justiça não exceder, é ser mais,
Assim como fazer a obra de Deus, tem que fazer mais e melhor. A política e os políticos para enganar falaram mais e melhor. Quantas vezes eu vi no sindicalismo essa expressão? Mais e melhor, né? Na política, o discurso às vezes falacioso, né? Mas para Deus a gente deve fazer com zelo, mais e melhor ou não? O que é que diz lá Mateus 17, de 1 a 10? Fala sobre 4 assuntos, se eu não estou enganado, e no final fala do servo inútil. O legalista só fala, não, eu sou cidadão, eu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho trabalho, eu tenho minha família, pronto, tá bom demais, ema, cada um com seu problema. Aí o mundo tá se acabando, né? O problema é lá, aí eu vou falar sobre a defendendo, né? A igreja de Pernambuco, a igreja Assembleia de Deus, a igreja dinâmica que tá sofrendo lá. Aí, quando a gente fala de missões, a gente fala da igreja perseguida. Ore pela igreja perseguida, por isso, aquilo. Ore pela igreja de Pernambuco, igreja perseguida, que tem um mercenário lá na frente. Um lobo guloso lá na frente, que ganhou a eleição comprando voto, né? Que foi eleito lá, comprando voto. Né? Houve uma certa relaxo, vamos dizer assim, vacilo do pastor Almeida, porque eu vejo assim, se o pastor devia ter feito campanha, estava no poder, devia ter feito campanha, e devia ter observado esses detalhes. Você vê os modos operantes do sindicalismo do mais baixo. Usaram lá na eleição. Compra de voto. Dando presente para A, para B. Você vê? Agora, eu pergunto para você que é aqui, membro aqui em Paulínia, que é membro no estado de São Paulo, em todo o território nacional, eu peço que você compartilhe, dê sua opinião, o que é que você está pensando dessa situação da igreja, né? Dessa situação da igreja, esses escândalos dentro da igreja. A política é do diabo ou não é? Eu sei que não é. Mas diziam que era do diabo. Tanto não é do diabo que está cheio de gente lá, de pastores, de líderes, né? Agora, não é a política que é do diabo. É o modus operandi que é do diabo. É a corrupção. É fazer por interesses mesquinhos. Por peita. Manda até matar, se for possível. Como o prefeito de Campinas, que foi assassinado. Manda até matar. Ganhou a eleição, mas depois mandou matar. Até hoje a gente não sabe quem mandou matar, o Antônio da Costa Santos. E as pessoas ainda perguntam errado. Quem matou Toninho? Está perguntando errado. Tem que saber quem foi o mandante. Quem matou... tem tanta gente aí à disposição para matar por qualquer R$1 aí, né? Ou milão, né? R$1.000, mata alguém, né? Os matadores de aluguel, mata o corpo, mas não mata a alma, né? Então, tá aqui. Aí, continuando, nada façais por contenda ou por vanglória. Aí, contenda. A pessoa, não, vou podar aqui, ó, não deixa... Aí impede a obra de Deus. Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, né? Não atente cada um para o que é propriamente seu, o particular. O particular que nós defendemos tanto. Outro dia eu falei aqui, vou falar de novo. Parece que nós somos materialistas. Por isso que a gente teme tanto o comunismo, não se preocupa com o consumismo, não é? Gastar. O mundo, o planeta aquecendo. E as pessoas querem nos tentar mostrar bem, mostrar isso, mostrar aquilo. Isso é do cristianismo? Consumir desnecessariamente? Eu posso, eu vou gastar. Aí o outro que não pode vai comprar, tá caro demais porque você está consumindo demais. Aí o comércio que visa o lucro, né? A concentração de riqueza, os comerciantes ricos, né? Gananciosos. Que Tiago fala muito bem contra os ricos gananciosos, opressores, que tiram o direito do trabalhador, que ainda manda matar. Você sabia que patrão manda matar trabalhador, compra lideranças sindicais, por conta dessa corrupção ele manda matar para ele prevalecer? Eu só estou vivo até agora, creio que é milagre de Deus, porque eu bati de frente e ia bater mais ainda de frente se eu ganhasse a causa. Entendeu? Na justiça eleitoral, na justiça do trabalho, né? Mas é isso aí, você está na igreja e você não vê solidariedade quanto a essas coisas, né? Porque você está contra, olha, na igreja, né? Quando tiraram os cobradores de Campinas lá,
né, que o Antônio da Costa Santos foi lá e fez voltar, né? É aí onde entra o problema do Antônio Costa Santos, né? Ele bateu de frente com o sistema, que é um dos sistemas mais corrompidos do país, que é o setor de transporte por terrestre, né? Exatamente, é um sistema dos movimentos sindicais, um dos mais corrompidos, onde tem mais corrupção, onde mais se copita liderança de trabalhador é no transporte. Não é por acaso que, olha que o transporte público carrega o quê? Vida humana. O transporte de carga ainda carrega, né, objetos, né? Bens duráveis e não duráveis. A vida humana é mais valiosa ou não? E aí, os trabalhadores desse setor bem tratado? Vive aí no rebite, né? Muitos, né? Aí tá fazendo teste agora, né? Trabalhando demais. Percebe? Aí, os acidentes nas estradas. Os acidentes nas estradas. São poucos. Percebe? Então, isso é questão política. Aí eu não vejo nenhum pastor mexer com essas coisas, porque tem medo. Tem medo. Aí não vejo nenhum projeto para fazer o cidadão ser candidato sem partido, independente. Não devia pastores da igreja para aperfeiçoar a democracia, para a justiça prevalecer num país, porque é isso, para pacificar você tem que distribuir o dinheiro, o direito, né? Violência, né? Estão falando muito em violência aí. Violência não é você chegar e matar alguém só, não. A violência tem início e vai crescendo, vai crescendo. Você negar um direito, por menor que seja, de alguém, negar o direito é você ser injusto. Você cometer injustiça contra aquela pessoa que tem o direito. Muito bem. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Olha só. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não é isso? Nós não somos discípulos? Paulo não mandou nós imitá-lo, assim como ele é imitador de Deus? E aí, por que eu dito? Eu tiro o direito, eu censuro dentro da igreja. Censurar. Censura dentro das igrejas. Então, eu vou colocar o meu telefone para que você passe para mim, se você está sofrendo isso na sua igreja, passe para mim, para a gente ver no Ministério Público o que pode ser feito. Primeiro a gente conversa com o líder, né? A gente deve conversar com o líder, com o pastor. Se não existe pessoas dignas dentro da igreja para resolver um problema de litígio, né, de injustiça dentro da igreja, né? Aí justifica você ir ao poder, porque o país, a igreja está dentro do país, é formal, né? É uma instituição formal, né? E nós aprendemos que obedece às autoridades, né? Então, se dentro da igreja, o homem de Deus, né? Porque o homem de Deus é um juiz. O pastor da igreja é uma autoridade, ele é polivalente, ele é um psicólogo, ele é pai, ele é marido, ele é irmão, né? Ele é bombeiro, para acalmar os ânimos, né? Com a palavra de sabedoria, palavra de ciência. Então, eu respeito muito o pastor. Na pessoa do meu pastor aqui, né, em Paulínia, eu respeito os pastores. Mas eu tenho a coragem de pedir para as autoridades, para o juiz, me respeitar, para o delegado, como já fiz aqui em Paulínia. Fui ali na porta do delegado e falei com megafone. Você prevaricou, você não me ouviu, você ouviu fulano, mas não ouviu este cidadão. Está prevaricando, você teria que abrir um inquérito para apurar e garantir o meu direito na casa de leis, né? Percebe? Aí as pessoas dizem que temem a Deus, que confiam em Deus e não têm coragem de cobrar direitos. Então, dentro da própria igreja você tem direitos. Você não tem direito perante Deus, de cobrar de Deus. Mas se você paga dízimo, entrega o dízimo, a oferta, né? Você é um membro correto, né? A mesma coisa, o cidadão paga impostos. Então você tem que exigir das autoridades seus direitos. Você é um contribuinte. Você dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
então você tem direito. Agora, mas é ungido de Deus, então Deus, ele é ungido, você também não é, não? Você sabia que a partir do véu ter se rasgado, a lei mudou? Deus ampliou a lei, aperfeiçoou a lei, e aí você deixou de estar dependendo do sacerdote para entrar perante Deus, e agora você entra direto no Santo dos Santos, no seu quarto, entra no teu quarto. Jesus ensinou você a orar no seu quarto, você é sacerdote do lar, você entra no seu quarto, ora a Deus. Então, o homem de Deus é importante para aconselhar, mas tem gente que não gosta de conselho, né? Tem muita gente que não gosta de conselho, meu Deus. Né? Muitos filhos não gostam de conselho, né? Não gosta de conselho. É mais fácil ouvir conselho de ímpios, cair no Salmo 1, como muitos pastores estão caindo, do que ouvir de um irmão, do seu irmão da igreja. Já pensou? Não, meu pastor, vai ouvir uma exortação de um simples servo de Deus? Não vai ouvir. Ele é o Senhor, ele é o Senhor do pedaço. Não vai ouvir, né? Então, muito bem. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E tem muitos hoje, pastores, que parecem um semideus, né? Ele está passando, jogando a Bíblia de lado, jogando e fazendo o que quer e bem entende, né? Ele é o bambambam, ele passa por cima de tudo, né? Como no parecer dos apóstolos lá. O que disse os apóstolos? Nós não vamos para esse negócio, nós vamos ficar no cuidado da palavra e da oração, né? Hoje em dia se exalta muito o ciclo de oração, né? As irmãs do ciclo de oração, porque se exalta muito, mas a oração é para todos. Não é só para o ciclo de oração, para as irmãs do ciclo de oração. A oração é principalmente para os obreiros, pastores, né? A palavra, habilidade com a palavra e oração, né? Tem ciclo de oração, é importante? É muito importante. É um departamento da igreja, é muito importante. Mas não é esse negócio de que é a oração das irmãs que sustenta a igreja, que é isso. Não, a oração dos santos, a oração de todos, principalmente dos homens de Deus. Nós devemos orar pelos pastores, devemos orar por todo mundo, por toda a igreja, né? Mas houve inversão. E muita gente, esse pessoal não fala, né? Não é do interesse. A zona de conforto, não venha me tirar da minha zona de conforto, do meu domínio. Assim como o povo brasileiro não é educado para ser massa de manobra, para ser, né? E depois aí culpa o povo, né? Não dão educação para o povo, aí depois culpa o povo. Depois culpa o povo. O povo se corrompe, mas será que é o povo que é corrompido mesmo? Ou que as lideranças corrompem? Vamos analisar na Bíblia lá? Se a gente pegar a Bíblia dizendo no Apocalipse, né? A gente vê que a tendência do povo, o povo era rebelde. Mas será que em muitas coisas não aparece a liderança? A liderança sendo os chefes, sendo o que dizia, que dizia a conduta. Pode olhar na Bíblia, que é. Entendeu? É quase 80%, vamos dizer assim. Né? Eu não fiz ainda essa análise, mas lendo eu encontrei lugar onde Deus questiona os chefes, as lideranças, né? E então a gente vai ler aqui 1 Pedro 5, né? Que esse é o texto que eu me propus a ler sobre os homens de Deus, né? É o que diz lá em Pedro, 1 Pedro 5, exortação para os pastores, na condução da obra de Deus. Do jeito que está aí, né? A minha terra, por exemplo, olha o que diz aqui, a partir do primeiro versículo. 1 Pedro 5, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero,
com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, não obrigando, não empurrando de goela abaixo, né? O pastor muitas vezes não faz isso, mas às vezes alguém que está a serviço, servindo, sendo treinado em algum grupo, age, passa os pés pelas mãos e age com tirania. Então é preciso ser corrigido, né? Com cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Opa, voluntariamente? Não, então voluntariamente não tem salário, né? Tudo que a gente fizer na igreja é por devoção, é por amor a Deus, mas tem muita gente que está querendo ganhar alguma coisa. Inclusive, a gente fala muito de galardão, disso, que né, Deus vai recompensar, sem sombra de dúvida. Mas eu, particularmente, eu penso muito na minha salvação. Ser salvo, para mim, isso aí já... né? Quem perseverar até o fim será salvo. Agora, o que vier depois será lucro, né? Mas se frisa muito essa questão do galardão, né? Da recompensa. Então, parece que a gente fica querendo materializar a coisa espiritual, né? A tendência materialista, a tendência materialista do ser humano, e que a gente estamos na carne, né? A gente depende do feijão com arroz, depende do trabalho, né? A gente também não pode espiritualizar tudo, né? Nós estamos condicionados, temos que relevar algumas coisas, mas precisamos ser generosos, né? Mas voluntariamente, não por torpe ganância, olha só, ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E aí? Tem exemplo aí? Lá em Pernambuco é exemplo? A gente está aqui em Paulínia. Lá é o reino de Deus, é só aqui. A igreja perseguida, a gente não ora, né? A gente fica satisfeito de saber que tem irmão nosso sendo perseguido, né? E então, lá em Pernambuco tem irmão sendo perseguido. Irmão que teve que mudar de igreja. Irmão que teve que fundar outro ministério, porque não concordou com o desvio de conduta e queria conversar com o pastor, e o pastor não ouviu, ele é dono da igreja. E aí, tem alguém aí, alguém se manifestou, poderoso, pastorzão, dizendo que não concorda com isso? Eu vou ficar na minha, né? Deixa eu ficar no meu sossego aqui. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer... só até aqui, né? Aí fala da coroa, né? Esse tema aqui, um nobre aqui pregou aqui pertinho de mim, aqui no Pinheiro. Pastor Silas pregou, baseado em Apocalipse, né? Para que ninguém tome a tua coroa, né? Guarda o que tens, guardar, segurança, guarda armada, guardar a ponto de esconder, né? A nossa vida deve estar escondida em Deus, né? Bem guardada, né? Guardar o coração, né? Da avareza, da ambição, glória a Deus. Muito bem, nós estamos aí, eu peço para você compartilhar, dar opinião, esse vídeo vai estar à sua disposição no YouTube, no canal A Comunicação que Liberta, Marcos Gil Pato, A Comunicação que Liberta. Nós não estamos aqui porque nós temos algo pessoal contra ninguém. Contra ninguém. O cristão tem inimigo gratuito.
O único inimigo do cristão que não é gratuito, né? Quer dizer, pode até ser, né? O diabo, ele é nosso inimigo porque ele é covarde. O que ele tem que encarar é Deus, mas ele, como ele é covarde, ele enfrenta os filhos de Deus, né? Ele é um anjo, né? Um querubim. Então é por isso que Cristo veio. A justiça de Deus é isso. Porque o homem foi induzido por Satanás a pecar, a desobedecer a Deus. Ele foi induzido através Eva primeiro, depois o homem. O homem eu creio que foi mais fraco. Por quê? Porque se o homem diz, não vou comer não. Eu falei para você que Deus falou que não comesse. Agora, problema seu. O primeiro livro que eu li, dei até para uma namorada minha, foi Para Adão com Muito Amor. Um livro evangélico. Aí conta essa questão lá. Deus criando Eva, tirando da costela, criando, fazendo uma disjuntora. Então, Deus... Você acha que Deus não criaria outra mulher? Claro, né? Mas aí está na soberania de Deus o fato da queda do homem, a maldição, porque o pecado é uma maldição para toda a humanidade. Às vezes tem cristão que esquece disso e fica foi levado, induzido para esse discurso aí de ódio, essa questão aí do aborto, essa questão aí do homossexualismo, esse negócio aí da família, da pátria, né? Isso aí são pano de fundo das forças políticas, da bancada evangélica, para poder manter acirrado esse conflito. Esse assunto não vai ser resolvido, essa questão da droga. Eu falei até para o irmão hoje, essa questão da droga, da liberação de maconha, essas coisas. Ninguém senta para explicar o porquê existe essa proposta de liberação da maconha, né? Para ver o conflito que está entre o traficante e a pessoa viciada, né? E tirar esse atravessador, a visão, né? Em princípio é isso, tirar o traficante, eliminar o poder do traficante nessa questão, né? Para tentar resolver parte desse problema, que a questão das drogas, o vício, as pessoas que estão aí na sarjeta, no fundo do poço, a gente tem uma Cracolândia ali, uma situação que não se resolve. Já pensou? Lembra da palavra lá de Apocalipse lá? João chorava muito. A situação do ser humano cada dia está ficando pior. É por isso que João fala, e eu chorava muito. É a situação, e só existe um. A esperança não está no homem. A esperança está em Cristo Jesus. A esperança de redenção, de salvação é Cristo. Por isso ele veio fazer justiça contra Satanás, um ser eterno, um ser que atentou contra nós, né, por conta da sua rebelião contra Deus. Aí Deus resolveu reparar, corrigir, o próprio Deus pagou por nós a sentença que nós não podíamos pagar. Então nós não temos mérito algum em nada, mas tem pessoas de nariz empinado dentro das igrejas que se acha melhor do que os outros, e faz acepção, parece que não leu ainda Filipenses, não leu ainda Tiago, capítulo 2, onde mais uma vez, pela primeira vez ele fala sobre o rico, e fala que é o rico que nos arrasta aos tribunais, quem ridiculariza a nossa fé, e tem muita gente dentro das igrejas defendendo a riqueza. Mas não é pecado ter riqueza. Claro que não é pecado. Se você obteve de maneira justa, se você foi um herdeiro, né? Mas você correr atrás da riqueza, aí é problema. Então tem que ser exortado, tem que se pegar pesado, né? E não dizer, não, você pode ambicionar. A ambição é irmã siamesa. Falei isso na escola dominical esse dia, né? É a irmã siamesa da ganância. Pode ver lá no dicionário o que é ambição. Entendeu? Então, quem tem ambição pode ser um avarento. Pode cair no pecado da avareza. Tem ambição de obter poder, de obter posição, status, conseguir algum bem material. Então, é natural que o jovem
que se case, cresça, se forme, estude, se estabeleça sendo pai de família, é natural. Mas nós temos que pegar pesado, firme, na questão de dizer que não é normal o cristão almejar ser rico. É perigo, é laço, né? Já basta Jesus dizer que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico no reino do céu. Então, se eu vou ficar rico e eu corro o risco de me ensoberbecer, de a riqueza me possuir, então o cristão tem que ser humilde, tem que ser simples, tem que buscar, não tem que ambicionar coisas altas. Almejar ser rico é almejar coisas altas, está lá em Romanos 12:16. Então nós temos que ensinar completo, nós temos que pegar e repetir, porque isso pedagogicamente é muito importante, né? Que a igreja não é qualquer instituição, a igreja é a família de Deus, é o povo de Deus, né? Então, aí eu ampliei aqui, né? Eu falei em princípio, né? Pastores da Assembleia de Deus perseguição, coação de membros por líderes da igreja Assembleia de Deus configura crime eleitoral. Então, em poucos dias aí, nessa semana, né? Final da outra semana e um líder aqui, né? Ou alguns líderes, tem lugar que está ocorrendo, por isso que você precisa gravar. Agora você tem o celular na mão, você tem uma ferramenta que você precisa gravar ou o áudio ou o vídeo. Aí eu depois, outra hora, eu vou dar o meu telefone para que, se você tiver coragem e quiser, né? E se você realmente se sentir como servo de Deus, não omisso, né? Cristão que quer ver a igreja de Deus no seu lugar, cumprindo o seu dever e não permitindo que homens mercenários, falsos pastores, joio no meio do trigo, a gente esquece isso, né? Nós estamos minados, o campo é minado. Dentro da igreja tem crentes e incrédulos. O joio é joio, é filho do diabo. Jesus explicou a parábola do joio lá e deixou bem claro. O inimigo veio, vocês dormiram e o inimigo plantou o joio. Agora, por que isso acontece? Agora, nós, como igreja de Deus, assim como Cristo nos perdoou, Deus nos perdoou, nós precisamos perdoar, nós precisamos ser generosos, nós precisamos tratar o nosso próximo com misericórdia, né? Lembra a questão do credor incompassivo? Foi perdoado uma dívida impagável, depois pegou o conservo e humilhou, e depois o que aconteceu com ele? É isso aí. No final, Deus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Então, eu não quero que Deus não quer que ninguém se perca. Eu também não estou torcendo para que seja o meu inimigo, seja o pior bandido, né? No país não tem ainda pena de morte. Mas se tiver um dia, é o Estado quem vai responder, né? É o Estado quem vai responder. Eu não vou defender. Às vezes a gente está com sangue quente e vê cada injustiça, cada barbaridade, você fica pensando, o Estado devia tirar esse cidadão de circulação, a gente não vai nem sustentar ele na cadeia. E ainda mais tem lugar aí que os parentes pagam ainda a munição, né? Mas isso não é da igreja, né? Não é da igreja. E também não é da igreja governar, né? Deus não instituiu a igreja para governar. Deus não instituiu a igreja para governar. O governo da igreja é Deus, a igreja. E Deus reina soberano sobre o universo, sobre os governos, né? E Deus é o dono da igreja, é o governante. E Deus tem homens na terra, pastores que governam, né? Está na Bíblia. É dom de Deus, é governo. Separou alguns para governos, está lá, governo. Um pastor como o nosso pastor aqui em Paulínia, ele governa a obra de Deus, a Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui em Paulínia. Ele é o presidente, o governante da igreja, representante de Deus, legítimo, né? Tem seus auxiliares, tem um ministério, tem uma diretoria, né? Eu não gosto, já falei em outro lugar, não gosto de tratar nessa questão política, mas é formal, né? Uma diretoria,
né? Eu gosto de tratar o meu pastor como meu pastor, representante de Deus. Não gosto de pôr à frente a questão autoridade, a questão que... Claro que é uma autoridade. Eu já tenho dito que, para mim, o meu pastor aqui é a maior autoridade em Paulínia. Não é o Duca Zelato, prefeito, não é o juiz da comarca, não é o presidente da Câmara, né? A maior autoridade para mim, então para você também deve ser. A maior autoridade em Paulínia. Os outros são tudo depois do seu pastor. Então é assim que eu vejo o pastor Edivaldo Bueno, né? E ele tem os seus auxiliares, né? Os homens que devem copiar, né? Que deve ser modelo do comportamento, da administração dele, para a glória de Deus, né? Tô certo ou tô errado? Hein? Você pode falar isso aí, dar a sua opinião. Tem pessoas que fogem, não quer nem dar opinião, não quer nem fazer nenhum comentário, tem medo, né? Eu tenho dito aqui, eu tenho ousado dizer que tem algumas pessoas que fazem carreira na igreja, como se fosse numa empresa profissional. A gente tem que fazer carreira espiritual. A gente não deve deixar de se omitir de falar o que precisa ser falado, se viu, não fala pelos cantos, não. Não fala pelos cotovelos, não. Isso é murmuração. Aí é pecado. Depois ficar falando pelos cantos. Eu já venho aqui publicamente. Se eu estiver num culto e eu ver alguma coisa lá no Campos Elíseos, eu me levantei. Então eu me levanto. O púlpito é lugar sagrado. Para o pastor ser respeitado, ele não deve estar fazendo fake news, ele não deve estar vendendo a igreja, não deve estar fazendo política. Lá é o lugar dele pregar a palavra de Deus, dele honrar Deus e não misturar as coisas. Eu tenho falado, eu falei hoje em algum lugar, não macula a igreja do Senhor. Lá em Campinas eu estava longe do ministério, eu estava lá no Campos Elíseos. Aqui em Paulínia eu digo, eu tenho que ficar na sede. Eu tenho que ficar na sede, que da sede eu vou servir a Deus, né? Vou auxiliar, fazer alguma coisa, cooperar, né? Vou ser suporte, vou estar voluntariamente fazendo algumas coisas, tanto na questão social, plantar uma planta, ver um problema no trânsito, para a cidade, para o bem da cidade. Isso é dever meu como cristão, como cidadão, exercendo a cidadania com base no civismo, devoção aos interesses públicos. Ao bem, não é o bem só da minha comunidade cristã, da minha igreja, não, é da cidade. Deus mandou lá Jeremias, o povo lá no cativeiro, casar, trabalhar para a paz da cidade, né? Aí se está tudo bem na cidade, se está pacífico, né? Tem problema, vamos denunciar, vamos cobrar a responsabilidade das autoridades. Aí depois o sujeito sai candidato, não faz nada, se esconde, vive na moita, camuflado, é um covarde, aí sai candidato, aí que vai dizer que vai fazer, que vai ser melhor. Mas é meu irmão, vou votar. Eu voto no incrédulo, que tem legitimidade, né? Que não é meu irmão na fé, mas é um justo, é alguém que está procurando, reivindicando direitos sociais, a justiça social. Ele não professa a minha fé, mas ele tem conduta ilibada, ele tem idoneidade, tem essas pessoas em vários lugares, entendeu? Tem essas pessoas. Então eu procure conhecer. Porque é da igreja, aí outro dia o irmão reclamando porque não votaram no irmão. Não é obrigado a votar. Se o irmão não dá segurança, se o irmão outro dia um disse que pediu voto para mim, e eu perguntei uma coisa para ele, não me respondeu nunca mais. Você é isso? Me fala aí, me fala como é. Que projeto você tem para fazer? Que ideia você tem? Tudo bem, é o poder local, então vamos falar da cidade. Estou sempre dizendo, vamos discutir os problemas da cidade. Não aparece um querendo sentar para discutir isso. Quer discutir os problemas seus, ganhar dinheiro, se dar bem, comprar isso, comprar aquilo. Quer isso. Mas a cidade é com os vereadores, é com os prefeitos, não, é com você, cidadão. Devoção, civismo, devoção aos interesses públicos. Exercício de cidadania plena. Aí depois fica querendo, eu sou patriota, eu porque a família, sou patriota de Araque. Falso.
né? Vou nem falar paraguaio, né? Falsificado. Patriota adulterado. Aí tem gente que pensa que adultério é só sexual, né? Adúltero de adúlteras. Falsifica o evangelho, falsifica isso, falsifica aquilo. Não é verdadeiro. Você não se sente seguro, você não sabe se... né? Eu tô assim ultimamente, Deus me perdoe. Tô falando aqui nesse vídeo aqui. Deus me perdoe, eu tô tão angustiado ultimamente de ver, eu digo, eu não sou melhor do que meus irmãos. Mas eu falo uma coisa com um, falo uma coisa com o outro. Ninguém fala nada, ninguém... Raramente um chega e... Por quê? Com medo de quê? É do diabo ou de perder? Eu tô com intenção em alguma coisa na igreja e se eu não... aí o pastor não vai me chamar para ser isso, para ser aquilo. Você está servindo a Deus ou o pastor? Está servindo a Deus ou o pastor? Eu quero ir para o céu, rapaz. Eu fui para o seminário lá estudar teologia, lá em Pernambuco. Me senti vocacionado, fui estudar teologia em Pernambuco. Mas chegando aqui, eu vi a situação, eu abri mão, disse, não quero, eu quero distância, sai dela, povo meu. Eu não quero ficar num grupo que está se corrompendo e eu não posso falar e alguém vai... já pensou ter... eu vou ficar calado porque senão não saio... Não sou diácono, não sou presbítero, não sou evangelista, eu não vou dirigir congregação. Eu não estou disputando nada com ninguém. Não estou disputando a igreja no lugar de disputa, de carreirista, de passapanista, alguém que passa pano. A igreja não é esse lugar. A igreja é uma instituição divina e o objetivo de Deus é a nossa santificação para que nós sejamos salvos. Devemos ser verdadeiros, não ser lisos, não ser camaleão. É do jeito num lugar, no outro lugar é outro. Não. Deus abençoe, a paz do Senhor. Peço a você que compartilhe este vídeo, dê sua opinião, nos ajude, nos siga, se inscreva no canal A Comunicação que Liberta, para a glória de Deus, né, e para o benefício de milhares, por que não dizer de milhões de pessoas, principalmente da comunidade cristã. Forte abraço e que Deus abençoe. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu não sei o horário que você vai estar assistindo este trabalho, este vídeo. Forte abraço fraterno e até a próxima oportunidade em nome de Jesus.